Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula do componente curricular Língua Portuguesa? Hoje a gente vai falar sobre a variação linguística, ou seja, a língua é uma das formas de comunicação e como esse instrumento vivo, ela se modifica ao longo do tempo, ela varia de acordo com a região onde se é falada, de acordo com a idade, o grau de escolaridade e até os contextos diferentes. Ou seja, a variação linguística é a nossa língua portuguesa falada de modo diferente. Então, você fala de um jeito, o seu primo que mora lá no interior fala de outra maneira. A sua avó já fala de outra forma, de acordo com o jeito que o pessoal da época da sua avó falava. O seu colega que estuda contigo, mas é de uma cultura diferente da sua, tem uma outra maneira de falar. Assim, a língua, ela vai se modificando de acordo com o falante. Ou seja, existe um motivo para que você fale diferente do que esse seu primo que mora lá no interior. Além dessa variação, existe entre os falantes da língua a variação entre os diferentes contextos. Ou seja, ao gravar essa aula, eu vou estar utilizando de uma maneira formal. Ao sair com as minhas amigas para lanchar, eu já vou estar falando de outra maneira. Vou buscar uma linguagem descontraída, divertida. No geral, a gente adapta a linguagem de acordo com o contexto. Como vimos, em ambientes de nossa linguagem será formal e em outros ambientes da nossa linguagem não será tão formal assim. Ou seja, será informal. E não existe somente essa maneira de falar. Não podemos dizer que nenhuma forma de falar está certo, nenhuma outra forma de falar está errado. Por quê? Porque isso vai depender do contexto no qual a gente está inserido. Então, pessoal, diga não ao preconceito linguístico. Bom, partindo para o conteúdo em si, das características das variações linguísticas, existem 4 tipos. O primeiro tipo é a variação linguística histórica, que está relacionada a palavras e expressões que deixaram de ser usadas e vão surgindo outras novas com o passar do tempo, como o exemplo que eu trouxe para vocês. Na época da vovó, que ela conheceu o vovô, eles começaram a namorar, ela chamava o seu vovô de meu broto. A mamãe, quando ela começou a namorar o papai, lá na sua juventude, ela chamava o papai de meu namorado. Já a sua prima, sua irmã, que está se relacionando virtualmente ou pessoalmente com alguma pessoa, ela chama esta pessoa de meu crush. Na antiguidade, as pessoas usavam a palavra vossa mercê dessa maneira. Depois, essa palavra, ela reduziu-se para vos mercê. Atualmente fala-se você, mas ainda tem o internetês, onde as pessoas digitam apenas o V e o C quando estão mandando mensagens nas redes sociais, como, por exemplo, o WhatsApp. Antigamente também se utilizava a palavra retrato ao se tirar uma fotografia ou foto. Atualmente se diz, vou tirar uma selfie. Então, pessoal, temos também outro tipo de variação linguística, que é a regional. Eu trouxe para você um exemplo do pão. O pão, que é este alimento, em cada região, ele é falado de uma maneira diferente. Por exemplo, esse alimento que nós aqui em Pix conhecemos como pão francês, que ele é feito com farinha, água, sal e outros ingredientes, lá na região norte se chama carequinha. No Rio Grande do Sul se chama cacetinho. No Ceará se chama carioquinha. No interior do Nordeste como pão aguado. No Rio de Janeiro como pão de sal.
Em Portugal, como carcaça ou cacete. Já na França, se chama pistolet. Trouxe outro exemplo aqui, que é esse alimento que vocês estão vendo na foto. Nós conhecemos como macaxeira, nós aqui da região Nordeste. Já na região Norte, se chama por uaipe. No Rio de Janeiro, se chama aipim. Em São Paulo, conhecem por mandioca. Temos também a variação linguística estilística, que diz respeito a situações mais ou menos formais de comunicação. Então, vamos relembrar a diferença entre linguagem formal e a linguagem informal. Em qual situação você vai estar utilizando uma linguagem formal? Que é aquela linguagem culta, aquela linguagem padrão, aquela linguagem que você vai estar usando com a professora e com a diretora, por exemplo. Você vai utilizar essa linguagem em reuniões, palestras, apresentação de trabalhos, ao se dirigir à professora e à diretora e também ao se falar com autoridades. E a linguagem informal, que é aquela linguagem mais popular que você usa com seus amigos, colegas, aquela que você usa para responder uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. Essa linguagem informal você vai estar utilizando com seus amiguinhos, com seus familiares, pessoas próximas à sua família. Bom, então, voltando aqui ao tipo de linguagem estilística, que está relacionado a situações formais ou informais de comunicação, como eu falei para vocês, tudo vai depender do ambiente ao qual você encontra inserido naquele momento. Por exemplo, um juiz, ao direcionar o júri e aos advogados aos quais estão presentes naquela reunião, ele não vai dizer, e aí, beleza? Como vocês estão? Não, claro que não. Ele vai ter que dar simplesmente um bom dia e ter uma postura séria e formal. Ele não pode ser descontraído ou informal em um júri, pois aí ninguém vai levar ele a sério, né? Da mesma maneira, tudo depende do ambiente em que a gente se encontra, eu falo para vocês. Se eu estou ministrando uma aula para vocês, é claro que eu vou estar me dirigindo a vocês de um modo formal, um modo mais sério. Agora, se eu encontro vocês lá no Piauí Shopping lanchando ou lá no Parque de Diversões, aí a gente vai ter um ambiente mais descontraído, a gente vai conversar, vai sorrir, vai ser um ambiente onde a gente vai ter uma linguagem informal. Bom, agora nós vamos falar sobre a variação linguística social, que também está relacionada aos grupos sociais em que a pessoa convive. Como, por exemplo, quando está relacionado ao sexo. Os meninos, quando encontram com outros meninos, eles dizem, e aí, meu? Já as meninas, oi, amiga, como você está? Por exemplo, pessoas que estudam medicina, eles têm um linguajar mais técnico, uma linguagem diferente da minha linguagem que eu aprendi como professora, que eu aprendi durante o meu curso de graduação em pedagogia, e uma linguagem diferente da linguagem de vocês, que é a linguagem de alunos, estudantes do 4º ano do ensino fundamental. Os estudantes de medicina, eles têm umas palavras técnicas, palavras que são do seu próprio vocabulário, que é preciso ter um estudo mais aprofundado para conseguir compreender a sua significância, ou seja, os seus sinônimos e significados. Então, pessoal, durante essa aula foi possível perceber que existem diferentes modos de se falar. Mas lembre-se, não existe jeito certo ou jeito errado de se falar, pois em virtude das linguagens regionais, culturais, de faixa etária, sociais e dentre outras, existem diferentes modos de se falar aqui no Brasil. E você usa alguma dessas variações linguísticas vistas nessa aula? Usa outras que não foram faladas? Conte para nós e faça as atividades propostas por seu professor. Abraços e fiquem com Deus.